Bom dia. Estão sentindo o cheiro? A palavra de Deus. Dá uma fome, de ouvir a palavra do Senhor. Muito boa noite ontem de comunhão com os irmãos. É um privilégio para mim estar aqui nos 14 anos dessa igreja local. Tudo que estou escutando e vendo tem sido motivo de glorificar a Deus. É muito visível a presença e a atuação de Deus entre vocês. Louvado seja o Senhor. Então, para quem não esteve na apresentação de ontem, eu sou o pastor Charles, casado com a irmã Eliane, paraibana de Campina Grande. Nós temos Esther, 10 anos de idade, Estevão, 7 anos, Esdras, 2 anos. Pronto. Estamos servindo a Deus em Mossoró, onde eu nasci e nasci de novo pelo Evangelho, e o Senhor está me dando o privilégio de pastorear a Igreja Batista Regular Central, lá no bairro Nova Betânia, em Mossoró. Estamos passando por Mossoró, ficando em Mossoró. Lembre-se da nossa família, da nossa igreja, e as portas estão abertas. Ontem à noite, nós meditamos no texto de Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16, de onde vem o título da nossa conferência. Foi Jesus quem chamou os seus discípulos de luz do mundo. Ontem à noite nós vimos em Mateus 5, versos 14 a 16, que significa ser chamado de luz do mundo. 3 verdades. Significa que devemos ser semelhantes a Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Significa que nós, semelhantes a Jesus, devemos brilhar em meio ao mundo. Vós sois luz do mundo. Então, realmente, esse é o local que Deus nos chamou para brilhar por Ele, em meio às trevas. E a terceira verdade que nós observamos é que esse brilho, que reflete a luz de Jesus, deve redundar, deve produzir glórias ao nome de Deus. Mateus 5,16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hoje de manhã não será propriamente uma pregação em um só texto, serão verdades mais em tópicos. Hoje de manhã eu quero que você acompanhe comigo. A principal verdade de hoje é a seguinte: os crentes brilham no mundo através do evangelismo pessoal. Uma luz do mundo brilha quando fala o Evangelho para outra pessoa. Essa é uma das maneiras como nós, na prática, nos tornamos luzeiros do Senhor nesse mundo. Vamos orar pelo que vamos ouvir. Senhor Deus, obrigado pela deliciosa comunhão com os irmãos, pela alegria dos louvores ao Senhor, dos pequenos aos jovens, dos que têm mais idade, como o Senhor tem juntado um povo aqui que pertence ao Senhor. Pai, alimenta-nos com a Tua palavra nesse momento, que venha aos nossos ouvidos verdades do Senhor, que tenhamos, ó Deus, um coração disposto para ouvir e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Palavras do pastor Spurgeon, em Londres, na Inglaterra, 150 anos atrás. Abre aspas. Se Deus desejasse, cada um de nós poderia ter entrado no céu no momento da conversão. Não era absolutamente necessário a nossa preparação para a eternidade que ficássemos presos aqui. O Senhor podia ter nos transformado da imperfeição para a perfeição
e nos levaram para a sua presença gloriosa imediatamente, quando nós cremos no Evangelho. Então o pastor Spurgeon pergunta: por que estamos ainda aqui? Uma resposta bíblica é porque o Senhor quer que nós vivamos para Ele, para que outros o conheçam. Nós permanecemos no mundo como semeadores para espalhar a semente do Evangelho, como lavradores para arar em terreno árido, como arautos anunciando a salvação em Jesus. E ele conclui: estamos aqui para glorificar a Cristo em nossa vida diária. E ele termina com uma exortação: cuidemos para que a nossa vida corresponda a esse propósito. Fechar aspas. Os crentes brilham no mundo através do evangelismo pessoal. Essa é a verdade que vamos meditar hoje de manhã. Quando nós anunciamos o Evangelho para outros, nós podemos brilhar por meio de Jesus Cristo. Escute o que disse o pastor Max Dever num pequeno livro chamado Igreja, o que é uma igreja saudável. Ele disse: quando uma igreja é saudável e seus membros conhecem e valorizam o Evangelho acima de todas as outras coisas, eles desejam compartilhá-lo cada vez mais com o mundo. É verdade. Um sinal de que o crente individualmente está bem de saúde espiritual é a sua paixão pelo Evangelho, que transborda em quê? Testemunho pessoal. Ele quer contar para outras pessoas da glória da cruz de Cristo. Esse irmão e irmã deseja ardentemente falar do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus, a ponto de Deus ter dado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando isso é realidade entre todos os membros, ou a maioria pelo menos, nós temos uma igreja saudável. Ou seja, a saúde da igreja está muito associada à paixão pelo Evangelho, que redunda num desejo ardente de fazer Cristo conhecido. Para isso, eu quero que você pense comigo hoje de manhã o que não é o Evangelho e o que de fato é a mensagem do Senhor conhecida como Evangelho. Se vamos brilhar como luz no mundo pregando o Evangelho, é essencial que a gente tenha certeza de que o que estamos falando de fato pode ser chamado de Evangelho. É verdade, irmãos, é possível que você esteja falando algumas coisas pensando que está pregando o Evangelho e de fato não é o que está ocorrendo. Existem muitas justificativas que às vezes ouvimos ou nós mesmos apresentamos para não estar evangelizando. Por exemplo, pastor, as pessoas não querem ouvir. Eu sei, é verdade. Eu não conheço alguém que saiu por aí evangelizando e voltou contando assim: todo mundo queria ouvir, todo mundo ficou tão feliz porque eu fui lá falar o Evangelho para eles. Sim, tem lugares que a gente percebe que tem características que parecem mais fechadas e outros parecem mais simpáticos, mais abertos para dar uma atenção. Mas eu estive conversando com um pastor, por exemplo, que foi evangelizar a senhora que mora em frente à igreja. Na primeira semana que ele chegou para ser pastor ali, quando ele atravessou a rua com um folheto, ele disse: trouxe um folheto com a mensagem da palavra de Deus para a senhora. Ela disse: eu não quero. Eu já tenho meus livros da minha igreja. Desde esse dia, cada vez que o pastor pisa na calçada e aparenta que vai atravessar a rua, ela entra rapidamente para dentro da sua casa. Realmente é difícil. E é uma das justificativas que podemos apresentar
para o desânimo de não falar o Evangelho. As pessoas não querem ouvir, de modo geral não querem ouvir. Mas tem outras justificativas. Pastor, eu não sei evangelizar. Eu não sei evangelizar, pastor. Eu até queria, mas eu não sei. Aparece bastante essa justificativa. Pastor, eu acho que só vai se converter se for uma pessoa como o senhor, pastor, ou um missionário. Precisa ser uma pessoa que sabe muito para poder alguém se converter. Muitas outras justificativas aparecem. Algumas são legítimas, outras são meras desculpas, que mais revelam que a pessoa não quer fazer aquilo. Irmãos, como luzeiros no mundo, nós devemos brilhar por Jesus, e uma das maneiras é o evangelismo pessoal. Nós fizemos um culto recentemente, juntando as 4 igrejas batistas regulares lá em Mossoró, e fizemos um culto evangelístico. Lá fora, na rua, montamos uma estrutura, chamou a atenção do bairro, e tem vários apartamentos perto. Imaginamos que o vento levou o áudio e o evangelho foi espalhado. Mas eu queria pensar hoje de manhã especificamente nesse evangelismo aqui, face a face. Esse evangelismo pessoal. Então, como nós podemos brilhar no mundo através do evangelismo pessoal? Primeira parte, eu quero dedicar a gente reconhecer o que não é evangelho. O tipo de conteúdo que não deveria ser chamado de evangelho. E é possível que ele saia da nossa boca ou da boca de alguns. Nós precisamos ficar atentos. Porque para não cair no risco de pensar que estamos evangelizando, quando na verdade não estamos fazendo isso. Então acompanhe comigo a primeira parte desse, vou chamar mais de estudo bíblico, que é uma mensagem. 4 verdades que não são evangelho. Que você não deveria chamar de evangelho. As boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. As boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. Você conhece pessoas que pensam que o cristianismo é como uma sessão de terapia? Falar, ouvir de Jesus, ler algum versículo é como uma ferramenta para a pessoa simplesmente se sentir melhor. Conhece pessoas assim? Que vão para a Bíblia querendo uma palavra para ela. Mas elas já vão condicionando, determinando qual seria a palavra que deveria vir para ela. Algumas pessoas pensam que o cristianismo é como uma sessão de terapia religiosa. E se deixarem, elas se sentam e procuram ouvir para receber alguma mensagem que traga um relaxamento emocional, espiritual, para que depois daquela sessão, entre aspas, saia dali se sentindo um pouco melhor. Irmãos, é verdade que quando a pessoa conhece a Jesus, a luz do mundo, por meio do Evangelho verdadeiro, sua vida muda. E muitas de suas emoções e seus problemas emocionais são transformados, não é verdade? Sim, existe uma nova alegria num crente, é verdade. Mas note, as boas novas não são apenas que você se sente melhor, que você se sente bem. Devemos ter muita atenção quando estivermos conversando com alguém, desejando que aquela pessoa seja salva. O que estamos apresentando para ela, e é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1, como nós lemos, o poder de Deus para a salvação de toda a igreja, é esse Evangelho. Essa verdade aqui
ela não reflete as boas novas. Olhando para a Bíblia, o que é que nós encontramos? As Escrituras rejeitam completamente a ideia de que o Evangelho é simplesmente para deixar a pessoa bem consigo mesma. O Evangelho leva aos ouvidos da pessoa verdades do tipo Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quando falamos do Evangelho, inevitavelmente as pessoas não vão se sentir tão bem. Quando o Evangelho genuíno é pregado, uma das reações do ouvinte é incômodo, não é comodismo. Eu sei que nós devemos ter sabedoria como vamos apresentar essa verdade. Qual? De que todos, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É preciso ter sabedoria. Nós podemos dizer isso para as pessoas de várias maneiras. Eu lembro de uma irmã da nossa igreja, uma senhora, muito firme no Senhor. Ela está na glória agora. Partiu durante o Covid-19. Já tinha vários problemas de saúde. Partiu para a glória. Ela foi lá em casa várias vezes evangelizar os pais. E numa dessas vezes, irmã Antônia foi lá, e ela era bem direta. E ela disse para a irmã, minha mãe, ela disse: Dona Francisca, a senhora é uma pecadora. Se vocês conhecem mamãe, eu digo: pronto, vai ter briga agora. Mamãe se segurou, com certeza. Mas só foi irmã Antônia ir embora, e mamãe disse: mas eu sou muito bom. Uma senhora daquela entrar na minha casa e dizer que eu sou pecador. Ela se sentiu ofendida. As boas novas não são apenas que está tudo bem conosco. Uma compreensão exata da situação em que estamos é essencial para chegarmos aonde precisamos chegar. Aplicado isso ao Evangelho, uma pessoa só vai chegar à salvação se ela reconhecer que está, primeiramente, perdida. Perdida. Então, número 1, uma verdade que não é o Evangelho. É a verdade de que as boas novas não são apenas que tudo está bem. Não. Enquanto evangelizamos pessoalmente, precisamos ter certeza de que, de alguma maneira, ficou claro para aquela pessoa que nós falamos para ela o quê? Que ela está numa situação delicada. Que ela precisa resolver algo muito sério com Deus. Em outras palavras, que ela é uma pecadora e está distante do Senhor. As boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. Conhece pessoas que são simpáticas, a gente diz às vezes, simpáticas ao Evangelho, até gostam da igreja. Eu lembro de colegas, nos meus primeiros anos de convertido, conseguia trazer mais pessoas para a igreja. A gente se torna pastor, às vezes vai diminuindo o contato com os descrentes. Parece que muitas vezes a nossa rotina é com crentes, com os crentes. Mas lembrando desses primeiros anos, aqueles colegas jovens da minha época que viram o Charles em Cristo e o Charles com Cristo, e alguns deles vieram à nossa igreja. Vieram alguns cultos. Eu lembro que alguns até diziam: quando eu venho aqui, eu me sinto bem. Se referia à música, que achavam a música bonita e fazia meditar em coisas. Eu lembro dele que disse assim: quando eu estou aqui, eu sinto que tem uma coisa forte espiritual. Quase que eu digo assim. Pentecostal é a Bíblia do lado.
Mas a gente às vezes tem muita frieza, né? Mas voltando para o ponto, não era suficiente que ele se sentisse bem. Era necessário que ele reconhecesse que era um pecador perdido. Essa é a primeira verdade que não corresponde ao Evangelho. Qual? De que as boas novas não são apenas que está tudo bem conosco. Segunda verdade, que não é o Evangelho. As boas novas, essa é mais comum. Essa é mais fácil de errar. As boas novas não são apenas que Deus é amor. Pastor, mas Deus não é amor? Mas nota a palavra que faz diferença nessa frase. As boas novas não são apenas que Deus é amor. É verdade. 1 João 4:8, Deus é amor. Contudo, somente no contexto de um aprendizado sobre o caráter de Deus revelado nas Escrituras, é que as pessoas, pelo Espírito Santo de Deus, vão entender que esse amor é casado com sua justiça. E não existe conflito entre justiça e amor na pessoa de Deus. Lembro de um querido pastor que ele dizia assim: a justiça de Deus é amorosa e o amor de Deus é justo. Eu e você é que falhamos. Muitas vezes, no nosso amor, falta justiça. Ou na nossa justiça, falta amor. E no nosso evangelismo, devemos ter muito cuidado para não apresentar para as pessoas as boas novas como se fosse simplesmente um convite, onde a imagem seria essa: Deus lhe ama, Ele já está de braços abertos, é só você vir. Nesse sentido, não é por acaso que alguns vêm, mas não fica muito bem. Porque eles começam a perceber outros aspectos dessa realidade, desse amor. E eles mostram para nós que eles ainda não conheceram o verdadeiro amor de Deus. Um dos versículos que Deus mais usa para salvar pessoas é João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, porque Deus amou. Sim, vamos contar do amor de Deus. Agora, imediatamente vamos inventar. Olha o tamanho do amor de Deus e quanto custou esse amor. E vamos lidar com a verdade. Por que o filho precisou ser sacrificado? Eu lembro que uma vez estava evangelizando uma família. Deus me deu uma oportunidade, uma dessas maravilhosas oportunidades. Você já teve essa? Uma família inteira sentada. Você tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Uma irmã da nossa igreja conseguiu portas abertas na casa do seu pai, do seu irmão, na verdade, que estava com um câncer gravíssimo. Então eles abriram as portas como nunca para o Evangelho. Quando eu chego lá, está o irmão dela, mais 2 irmãos dela, as esposas dos irmãos dela, o pai dela, 2 sobrinhos dela. Meu Deus! Conversa vai, conversa vem. Eu posso abrir a palavra de Deus? Eu trouxe uma reflexão. Olha, pastor, com certeza. Começa a falar. Termina a reflexão e tem um momento que o sobrinho dela se aproxima de mim. Uma universidade de psicologia. Aí ele diz assim: pastor, tem uma coisa que o senhor dizia assim, que eu achei, eu já fiquei animado, você prestou atenção. É isso. Como é aquela história, aquela parte que o senhor disse: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Gente, ele ficou assustado que tinha isso na Bíblia. Ele disse: como é, pastor? Eu disse: aí
Eu tentei não reagir, porque a gente tem que ter cuidado, às vezes a gente reage, né? Quase chamando a pessoa de. Você não sabe isso não? Perdeu a pessoa. Mas eu percebi que para ele era uma coisa nova. E ele não conseguia associar essa verdade com a verdade de Deus. Ele achou isso muito cruel, sanguinário, sem derramamento de sangue. É verdade, é que diretamente da texto, de novo, e Deus te deu a oportunidade de falar um pouco sobre sacrifício, vida por vida, e como Deus comprou a salvação dos pecadores somente por meio de um sacrifício do seu Filho Jesus. Mas não, ele estava começando a perceber que esse amor de Deus não é um amor romantizado, idealizado, com uma mentalidade dos homens. É um amor profundo, que inclui uma justiça de dar o próprio Filho para morrer pelos pecadores. Então, número 2, as boas novas não são apenas que Deus é. Sim, as pessoas vão ouvir, quando você pregar o Evangelho, de verdade elas vão ouvir que Deus é amor. Mas elas não podem somente ouvir que Deus é amor. Número 3. Outra verdade que não corresponde ao Evangelho verdadeiro é que as boas novas não são apenas que Jesus quer ser nosso amigo. Não são apenas que Jesus quer ser nosso amigo. Soa essa ideia de Jesus somente como amigo, soa como se o Evangelho fosse uma questão de autoajuda. Soa como Jesus fosse somente um grande exemplo de padrão de bom comportamento. Soa como se Jesus é aquela pessoa de um caráter moral que, se todo mundo seguisse, o mundo seria melhor. Mais uma vez, é verdade, se o mundo imitasse, entre aspas, somente a moral de Jesus, o mundo já seria muito melhor. Não por acaso, alguns países cuja cultura é muito influenciada pelo cristianismo, que tendem a ser países de mais liberdade e melhor condição de vida, por causa do padrão ético do cristianismo. Mas ninguém vai para o céu, todo mundo sabe que ninguém vai para o céu só porque se tornou uma pessoa melhor, eticamente falando, moralmente falando. Eu acho que aquele homem que foi conversar com Jesus à noite era um dos homens mais corretos de Jerusalém. Aquele religioso, mestre da lei, lembra dele? Nome? Sem dúvidas. Eu posso imaginar que todo mundo respeitava Nicodemos. Que o padrão ético, moral e religioso dele era elevadíssimo. Mas Jesus, quando conversa com ele, diz: importa-nos dizer, necessário vos é nascer de novo. As pessoas pensam que para ir para o céu é só ir sendo uma pessoa melhor. Nós temos que ter cuidado para, quando queremos evangelizar as pessoas, não reforçar essa ideia errada. Não tem pessoa que a gente às vezes diz assim: essa pessoa parece um crente, essa pessoa só falta ser crente. Aí eu digo: então só falta tudo. Só falta tudo. Mas eu entendo, eu também digo isso às vezes. Parece como aquele Cornélio do livro de Atos, homem bom, dava esmolas, temente a Deus. Parece que tem crente na igreja, precisa aprender com Cornélio. Mas o problema então é a falta de obediência desse crente aos mandamentos. Mas Cornélio está numa situação
de perdição, que aquele irmão que precisa mudar já não está porque foi salvo. Terceira verdade é que as boas novas não são apenas que Jesus quer ser nosso amigo. Veja Marcos 10:45. Marcos 10:45. Quem chegou no texto pode ouvir, se você ainda não chegou. Marcos 10:45. Somente ouvindo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam de Jesus como um sacrifício, uma redenção, um meio de reconciliação, uma justificação legal. Falam da obra da cruz como uma vitória militar, como uma propiciação pelos nossos pecados. Então Jesus não quer ser somente apenas nosso melhor amigo. Ele quer ser o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Quando eu evangelizo, quando eu brinco no mundo, por meio do evangelismo pessoal, eu me esforço, pela graça de Deus, a entregar um conteúdo em que a pessoa não se engane. Terceira verdade, eu tenho que cuidar para ela não se enganar de que eu estou chamando a pessoa simplesmente para ser uma amiga de Jesus. Quarta e última verdade sobre o que não é o Evangelho. E aí nós entramos no que é o Evangelho. Mas não vou demorar, porque o cheiro está bom. Quarta verdade, que não é o Evangelho. As boas novas não são que devemos viver corretamente. Presta atenção, para não confundir. As boas novas não são que devemos viver corretamente. O pastor veio de Mossoró para dizer para a gente que não deve viver corretamente. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que as boas novas do Evangelho não são que devemos viver corretamente. Preste atenção. Deixa eu te dar um exemplo. Meu pai tem 75 anos de idade. Nos últimos anos sofreu 4 AVCs. Até o terceiro ele estava normal. Agora no quarto ele ficou com algumas debilidades, inclusive cerebral. Mas ele ainda conhece pessoas, fala com dificuldade, escuta e entende. É uma prova que ele entende, pastor, e o cérebro dele, nesse aspecto, está bonzinho. Eu preguei o Evangelho já para papai depois do quarto AVC. Sabe qual é a reação dele? Igual quando ele não teve nenhum AVC. Minha mãe reage de um jeito, papai reage do outro. Desde sempre, desde que eu prego o Evangelho para eles. Papai, antes do AVC. Não, aí está certo. Aí eu domino. Aí está certo. E aí, senhores? É difícil. Papai, depois do quarto AVC, escuta o Evangelho. Aí está certo. Esse aí é o sério. É, pai? Por que o Senhor se arrepende dos seus pecados e vem a Cristo como Salvador? É difícil. Agora presta atenção nessa outra frase. Tem que ser muito correto. Papai ainda não entendeu o Evangelho. Ele não tem que ser correto para ser crente. Ele tem que reconhecer que está totalmente perdido. No fundo do coração, papai ainda confia na maior religião do mundo, conhece? Justiça própria. Aí ela tem outros rótulos diferentes de denominações. A maior religião do mundo, tem mais seguidores do mundo. Justiça própria. No fundo do coração, o papai não se acha uma pessoa tão errada perante Deus. Que ele até diz assim, não, o negócio é sério, ele diz, o negócio é sério. Irmãos, quando evangelizamos, quarta e última verdade, que não é o Evangelho verdadeiro. As boas novas não são que devemos viver corretamente.
Muita gente pensa que ser cristão é procurar viver dentro da moralidade cristã. Não, irmãos. Pela graça sois salvos. Quando evangelizamos, nós temos que pedir a Deus muita sabedoria para que as palavras ecoem essa verdade. É pela graça que sois salvos. Agora pegando para nós, quando nós nos convertemos, irmãos, não se esqueçam, continua sendo pela graça nosso crescimento espiritual. Qual a diferença? É que na salvação é Deus sozinho operando em nossos corações para nos dar uma nova vida. E a nossa resposta foi fé. Na santificação é a palavra de Deus operando pelo Espírito e nós respondendo com obediência. Quando chamamos alguém a vir a Cristo, devemos ter cuidado de não confundir salvação com santificação. Deixe de fumar e ver as ideias no crente. Eu sei o que às vezes nós queremos dizer com esse convite. Mas nós devemos deixar muito claro quem é que vai fazer a pessoa deixar de fumar. Quem é que vai fazer a pessoa deixar de beber? Quem é que vai fazer a pessoa deixar de ser mentiroso? Porque a gente às vezes só conhece os pecados. Parece que a gente também conhece essas categorias, né? Que fuma, que bebe, que rouba. Isso que fofoca. Isso que vive em imoralidade. Isso que vive desrespeitando as autoridades, pais, professores, líderes. E os que vivem com pensamentos impuros, por fora parece piedoso, mas por dentro está sujo. 4 verdades que não correspondem ao Evangelho verdadeiro. Serei breve na próxima parte. Então, o que é o Evangelho verdadeiro? Como de fato nós brilhamos como luz do mundo quando pregamos o Evangelho. Todos aqui já devem ter escutado. Evangelho significa boas novas. Boas novas. Qual é a boa notícia que as pessoas têm que ouvir? Me acompanhem em algumas passagens. 1 Coríntios 15, por favor. Todos abram. Vou procurar ser bem objetivo por causa do nosso horário. Vimos 4 verdades que não correspondem ao Evangelho verdadeiro. E o que é o Evangelho verdadeiro? Vamos juntar algumas passagens e fazer a nossa declaração de Evangelho autêntico. Não que eu pense que vocês não saibam. Vocês têm um pastor evangelista, eu sei, que prega o verdadeiro Evangelho. Mas eu quero me fortalecer nessas verdades e desejo que Deus fortaleça vocês. Por isso que estou falando disso. 1 Coríntios 15, verso 1 ao 4. Na verdade, vou ler o 3 e o 4. 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o quê? O Evangelho. Paulo vai dizer então o que faz parte do Evangelho, que está lembrando esses irmãos de Corinto. Venham lembrar do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, eles se converteram, os de Corinto, em uma igreja lá, e no qual ainda, aí lá no verso 3 ele começa, o que faz parte do verdadeiro Evangelho, que Cristo, o que? Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós temos aqui, no mínimo, que o Evangelho verdadeiro tem que falar de Cristo. É óbvio, né? Mas às vezes a gente fala de muita coisa, está falando pouco de Cristo. Mas falar de Cristo, sua morte,
sacrificial pelos nossos pecados, substitutiva pelos nossos pecados, em nosso lugar, mas não ficou na morte, ele ressuscitou. Evangelho genuíno fala de Cristo. Qual Cristo? O perfeito Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Algumas pessoas que a gente evangeliza, elas vão ficar nessa parte aqui, ó. Jesus é Filho de Deus, Jesus morreu, mas elas não aplicam de modo individual, pessoal, que foi pelos pecados dela. Ela tem dificuldade por não reconhecer que ela precisa de uma salvação assim. Vamos para Romanos 1. Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. O que é o Evangelho genuíno? De acordo com Romanos 1,16, chegamos no trecho de Romanos 1,16, onde lemos que o Evangelho é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos até ainda em Romanos 1, agora 17. 17 diz que o Evangelho, no verdadeiro Evangelho, sempre que você pregar o verdadeiro Evangelho, as pessoas vão conhecer o quê? Romanos 1,17. A justiça de Deus revelada onde? No Evangelho. O meu pai continua acreditando em uma justiça. Qual justiça? Justiça própria. Você acreditava nessa justiça antes de ser salvo? Ela tinha maneiras diferentes de se manifestar. No meu caso, por exemplo, como eu disse ontem, comparado com meus irmãos, eu era o quê? Santo. Em um lugar especial no céu da vida. Quem alimentava essa ideia no meu coração? Justiça própria. Quando começaram a pregar o Evangelho para mim, eu parei de me comparar com os meus irmãos. Eu fiquei, quando eu vi o Evangelho dele, que ele ficou martelando no meu coração, eu fiquei de frente para Deus. E aí, o bicho prega aqui comigo. E aí veio uma vermelha. Estou vermelho. Mas aí era o Evangelho. E praticamente ao mesmo tempo que eu me senti perdido, eu já experimentei um resgate. Amém? Experimentei uma salvação. Já saí dali, no dia que me converti, que foi em casa, no quarto da minha casa, sozinho. Saí convicto de que todos os meus pecados iam ser perdoados. Louvado seja Deus. Eu conheci o Evangelho, eu conheci a justiça de Deus. Parei de confiar na minha própria justiça. Atos, capítulo 20, verso 24. Alguém pode ler em voz alta? Atos 20, 24. Quem achar, poder ler em voz alta, Atos 20, 24 diz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira do ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. Irmãos, juntando 1 Coríntios 15, Romanos 1, 16, 17 e Atos 20, 24. Evangelho não tem nada a ver com aquelas 4 verdades que nós anunciamos no início. Evangelho tem mais a ver com isso aqui. 2 definições de Evangelho. Uma pelo pastor Mark Dever. Deus tem usado muito ele naquela série Ministério 9 Marcas. Evangelho
Evangelho é boas novas de que Cristo morreu na cruz como um sacrifício em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo um meio de sermos reconciliados com Deus. É claro que quando a gente evangeliza, não tem que se preocupar se a gente vai dizer como se tivesse nossa, você que nós conhecemos, né? Recite a verdade. Mas o que falarmos tem que refletir essa verdade. Outra definição, agora do pastor John Piper, quando ele diz que o Evangelho é a boa nova de que Deus, em Cristo, pagou o preço do sofrimento para que pudéssemos ter o prêmio e desfrutá-lo para sempre. Deus, em seu Filho Jesus, pagou o preço do sofrimento para que pudéssemos ter o prêmio de desfrutá-lo para sempre. Irmãos, observe. Os pecadores precisam ser confrontados com a realidade de sua condição pecaminosa e imediatamente serem apresentados uma esperança que é Jesus, e somente Jesus. Amém? Como vamos fazer isso? Tem várias maneiras de se pregar o Evangelho, várias maneiras que eu digo. Como determinadas conversas começam, como determinados assuntos abrem mais as portas. Exemplo, não sei qual foi a sua experiência na época do Covid. Foi um dos momentos em que eu tive mais a oportunidade de falar o Evangelho. Foi durante o Covid. Sabe por quê? Uma das razões? As pessoas estavam com e um dos medos era o medo da o ambiente que se criou gerou um senso de iminência da morte, de proximidade da morte, do perigo. E as pessoas inevitavelmente pensavam: e se for eu, o próximo? Deus usou, irmãos, pela sua graça e misericórdia, esse ambiente, muitas pessoas ouviram o Evangelho. E muitas, imagino eu, foram salvas, de verdade. Aplicando isso aos nossos dias, que a coisa está tudo normal, imagina, na normalidade, entre aspas. Quando a gente prega o Evangelho de verdade, sabe o que vai acontecer? Pelo poder do Espírito Santo, com a palavra fiel, as pessoas vão começar a ter um senso de urgência, de que elas estão à beira da morte. Mesmo que a sua morte seja hoje, seja amanhã, ou daqui a 10 anos, elas pensam seriamente que vão morrer, que os seus pecados os condenam e que elas precisam da salvação que só Jesus pode dar. Isso se a gente pregar o Evangelho genuíno. Vou concluir, irmãos. Hoje de manhã, meu objetivo foi pensar que, como luz do mundo, nós somos luz do mundo quando praticamos o evangelismo pessoal. Mas esse evangelismo pessoal deve ter muito cuidadoso para deixar de fora algumas coisas que não correspondem ao verdadeiro evangelho. Às vezes é uma pessoa que a gente quer bem e a gente tem a tentação de dizer para a pessoa o que ela quer ouvir e não temos coragem de dizer o que ela precisa. Eu sei, é difícil evangelizar, não, principalmente quando é família. Mãe, a senhora é pecadora e precisa da salvação. Todo mundo tem pecado. Mãe, quem nunca peca? Mãe, na igreja só que tem a gente pecador. Percebe que ela sempre se afasta de abrir o próprio coração. Finalizando, irmãos, sendo assim, olhando para esses textos bíblicos, o que seria ser luz do mundo evangelizando? Seria trabalhar
na obra de contar aos outros as boas novas da graça e do amor de Deus, através de Jesus Cristo. Seria proclamar a melhor notícia de todos os tempos. Eu gosto de uma definição que um missionário deu de evangelismo. Para terminar, escuta. O missionário disse assim: evangelismo é quando um mendigo conta a outro onde obteve o pão. Essa definição é quando evangelismo é quando um mendigo conta ao outro onde obteve o pão. É boa essa definição para pensar em que, quando a gente prega o Evangelho, não devemos transmitir a sensação de orgulho nosso de que somos salvos. É como um mendigo contando para o outro mendigo onde achar o pão. Claro, a diferença, e é grande, é que esse mendigo aqui já achou. Já achou. No plano de Deus, para que outros mendigos achem o pão, o que é que ele planejou? E o mendigo que encontrou vai contar para os outros. Irmãos, humildade para evangelizar pessoalmente. Humildade, fidelidade à palavra, confiando em quem? No poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder, não do pregador, não do mensageiro, não da estratégia, é o poder de Deus. E o Senhor continue usando vocês para brilhar por Cristo e não perder as oportunidades de evangelizar pessoalmente, lá na escola, na faculdade, no trabalho. Amém? Oremos. Pode ficar em pé para essa oração? Pai que está nos céus, louvado seja o Senhor pelo Evangelho que chegou a nós, autêntico, verdadeiro, genuíno Evangelho. Obrigado por homens e mulheres que falaram e trouxeram esse pão da vida para nós. Continue abençoando a Igreja Batista Regular em Queimadas e que a luz do Senhor seja vista desses irmãos e eles evangelizem pessoalmente, contando o fiel Evangelho, confiando no teu poder para a salvação. Louvado seja o Senhor. Salve meus pais enquanto atendo. Tenha misericórdia deles. Salve outros familiares aqui dos irmãos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.